Olá pessoal, aqui é Valdemir de Oliveira, vice-presidente da Target Justice América Latina. Nós somos uma organização sem fins lucrativos que tem sede nos Estados Unidos e atua no mundo inteiro através de voluntários. Eu sou voluntário aqui para o Brasil e para a América Latina em geral. E eu sou pré-candidato a um curso de pós-doc em ciência política. Tenho doutorado em ciência administrativa, MBA, mestrado em marketing, bacharelado em administração de empresas e sou reviewer, né? Faço revisão de artigos para o European Journal of Marketing, que é um dos melhores jornais na área de administração de empresas e marketing da Inglaterra e do mundo ocidental. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema interessante. Esse é o episódio número 14, que se trata de como pensar criticamente, né? Como vítima do programa experimental militar MKUltra, fase 2, hoje farei um podcast para as pessoas que participam do crime de stalking organizado, difamação e assédio presencial ou remoto. É sua obrigação se informar melhor antes de participar. Desculpas do tipo "só estou cumprindo ordens" ou "me pediram para ajudar" não serão desculpas aceitas na justiça comum e criminal. Para ajudar, aproveite esta oportunidade para aprender a raciocinar e confrontar membros que te convidam para tal prática, sejam eles quem for. Desta forma, ao adotar meus ensinamentos, você evitará problemas futuros. Caso contrário, estará colaborando contra crimes cruéis contra a pessoa humana e poderá ser processado civil e criminalmente ao facilitar e ou colaborar com crimes contra a dignidade da pessoa humana previstos em nossa Constituição, Código Civil e Penal, além de desrespeitar leis internacionais como a Lei Magnitsky, a Lei dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o Protocolo de Roma e a Convenção de Genebra. Em futuros episódios eu o ajudarei a entender melhor os riscos que você estará correndo ao ignorar os meus avisos. A quem é destinado esse podcast de hoje? Há 3 tipos de pessoas que poderão assistir: o intelectualmente limitado, que não entende bem o que se passa, participa, mas a minha recado é o seguinte: se você não entende, se não tem inteligência para entender no que você está se metendo, siga o meu conselho, sai fora dessa. O segundo tipo, o cínico, o criminoso, que sabe muito bem o que está fazendo, mas se envolve nestes crimes mesmo assim, porque quer obter vantagens pessoais, sejam elas financeiras ou não, como roubo de propriedade intelectual ou algum outro benefício. Meu aviso: aguarde e nos veremos no futuro. E o terceiro tipo é o cidadão honesto, este sim, de boa índole, que só quer ajudar, mas cai, né, por acreditar nas pessoas inocentemente, nessas ciladas. Então o meu conselho para você é que assista este programa com atenção até o fim e você evitará encrencas no futuro. Esse programa, na verdade, é desenhado e foi preparado para você, o cidadão honesto. Bom, conceitos, vamos a alguns conceitos. Conceitos de stalker. É a pessoa que faz o stalking. É um termo que se refere a um indivíduo que persegue uma vítima de forma incessante e implacável e por um longo período de tempo, por motivos pessoais. Esta perseguição causa transtornos psicológicos severos à vítima. Organized stalking é o stalking de grupo, né? Ele pode ser individual ou ele pode ser em grupo. O programa MKUltra, fase 2, se utiliza deste conceito para colocar grupos de pessoas realizando este stalking contra uma determinada vítima de uma forma elaborada e envolvendo deslocamento por anos.
Estas pessoas são recrutadas e passam a ter acesso a informações privadas das vítimas de maneira totalmente ilegal e inconstitucional. Bom, vamos aos conceitos agora de teatro de rua. O que é o teatro de rua? Trata-se de uma ação intencional através de gestos visuais e comentários pejorativos que a pessoa recrutada pelo programa adota diante da vítima ao se deparar com ela em locais públicos. Invariavelmente, estas pessoas vão ao local onde a vítima está precisamente para implementar esta ação de forma planejada. Outros crimes, como assédio, difamação, fraude, roubo, hacking, tortura, tratamento cruel, invasão de propriedade privada, dentre outros, serão abordados num próximo podcast em que relataremos os riscos de quem colabora com isto e que leis nacionais e internacionais já muito bem estabelecidas informam sobre as penalidades a serem implementadas. Como responder a um criminoso que te convida para colaborar com estes crimes? A seguir você verá cada alegação que um criminoso apresenta com o intuito de conseguir a sua colaboração. Aprenda como responder a ele. Alegação número 1. O que você deve dizer quando você ouve isso? Este indivíduo cometeu um crime e precisamos do seu apoio para investigá-lo. Suas perguntas à pessoa. Quando o crime ou os crimes ocorreram ou ocorreu? Segundo, onde estão os boletins de ocorrência ou o boletim de ocorrência? O indivíduo é recorrente? O que a Polícia Civil ou a Polícia Federal ou a Polícia Internacional fez na ocasião do crime? A polícia investigou o caso? Quando ocorreu a investigação e por quanto tempo durou? E se não acabou a investigação, por que a investigação continua até hoje? Foi registrada a ocorrência? Me dá uma cópia reconhecida em cartório da mesma. Tais crimes são de reconhecimento do Ministério Público da cidade onde esse indivíduo mora? Onde está a pessoa que ela reside? O Ministério Público sabe? Quando o Ministério Público foi informado? E se não foi informado, por que não foi? Em que sentido que você está me convidando para participar desse crime organizado, em que sentido eu devo ser considerado melhor preparado para ajudar na investigação do que os profissionais da lei destinados para isso? Trata-se de indivíduo de alta periculosidade, de difícil rastreamento e localização, sem família ou residência conhecida? O que o Ministério Público da cidade fez a respeito? Abriu inquérito ou arquivou o processo? A ordem judicial determinando minha colaboração precisa de uma cópia autenticada. Se a ordem judicial, o processo corre em sigilo, então por que o Ministério Público nunca intimou essa pessoa? Estaria alguém obstruindo a investigação? E por qual motivo alguém seria superior à lei penal? Teria o Ministério Público omitido informação da investigação ao indivíduo ao invés de intimá-lo? Se sim, o que o senhor tem a dizer sobre o fato de que o Ministério Público alega que a denúncia que o indivíduo fez inúmeras vezes de ser vítima de stalking e investigação ilegal não procede? Se o Ministério Público a conhece, então ele mentiu para o investigado? Se o indivíduo passa anos sob investigação sem saber, quem garante que o material coletado é original e obtido por pessoas imparciais nesse processo? Há algum conflito de interesse nessa investigação por parte de quem implementa a investigação? Há ganhos financeiros ou de propriedade intelectual ou para outros fins que não estejam claramente definidos? Se não, como garantir que o processo de investigação seja lícito e imparcial quando o mesmo não sabe da razão pela qual está sendo investigado? Se sabe, em que sentido investigá-lo teria mais evidências ao caso? Se não sabe, trata-se de caso complexo, não é? E que ele não possa saber, seja porque seja
talvez difícil de investigar, ou porque o indivíduo seria de alta periculosidade? Se o indivíduo é perigoso, o que ainda está fazendo nas ruas e por que não há ordem judicial para intimá-lo e prendê-lo? Como garantir que o processo e a investigação seja conduzida de forma imparcial quando o indivíduo sequer tem acesso às alegações? Como garantir que o processo, o investigador, faça parte de uma instituição ou grupo ou organização que o indivíduo faz acusações contra? Vou repetir. O investigador faz parte de uma instituição ou grupo ou organização que o investigado faz acusações contra? Não teria isto comprometido a lisura do processo? Quais as alegações do investigador? Quem as coletou? Quem as repassa aos colaboradores da investigação? E sob quais critérios os colaboradores podem ter certeza que estas evidências coletadas são originais, considerando que o investigado alega ser vítima de hacking e interferência de seus sistemas? Alegação número 2. Este indivíduo comete crimes, mas sofre transtorno e precisamos do seu apoio para investigá-lo. Que tipo de transtorno o indivíduo sofre? E quais são as características desses transtornos? Quais os sintomas? Quando foi diagnosticado que ele sofre de transtorno? Onde está o diagnóstico que foi assinado por quem? Ele tem algum tutor responsável reconhecido em cartório ou sob júdice? Se sim, por que ele ainda administra suas próprias finanças e patrimônio? Se não, por que ele nunca recebeu um diagnóstico de um perito psiquiatra solicitado pelo Ministério Público? O diagnóstico foi feito pelo perito designado pelo Ministério Público em sua presença? Se não foi feito em sua presença, seria porque ele tem conduta violenta, é total ou parcialmente incapaz? Se não, por que o perito não o periciou? Se sim, por que omitiu a informação dele? Seria benéfico para a sua família e para a comunidade como um todo, considerando ele estar cometendo crimes? Se já consideraram interná-lo, e foi qual a razão pela qual não foi feita a internação? O relato de transtorno foi repassado ao indivíduo? Se não, por qual motivo ele nunca o recebeu? E quais os procedimentos e protocolos que a lei exige em relação a este caso? Se ele sofre de transtorno e cometeu crimes ou ainda comete, e requer vigilância constante porque não foi internado no hospital psiquiátrico, então, se ele é recorrente a ponto de justificar investigação contínua, certamente o juiz teria razões para tirá-lo da circulação da sociedade e impedi-lo de praticar novos crimes. O indivíduo já procurou uma psicóloga ou psiquiatra? E o que alegou a psiquiatra? E qual o diagnóstico que a psiquiatra deu a ele oficialmente por escrito? E há psiquiatras com opiniões contrárias? Caso sejam as autoridades que alegam que ele sofre transtorno, como as autoridades receberam esse diagnóstico? Por quem? Quem assinou esse diagnóstico? E por que ele nunca o recebeu? Aliás, quando ele foi chamado para esse diagnóstico? Qual foi o nome do perito envolvido? Me passa o contato desse perito para que eu possa esclarecer minhas dúvidas sobre critérios por ele diagnosticado, metodologia, que tipo de assunto no DSM, né, ele utilizou e se esse perito levou em consideração explicações alternativas, né, ao fato da síndrome ter sido usado como referência para a conclusão de transtorno e diagnóstico. Há explicações alternativas ou não? E se o perito não levou em consideração essas explicações alternativas, por que motivo não o fez? Quais são os processos e critérios em que se levou para diagnosticá-lo como tal? Foi feito na presença do indivíduo? Quais foram os depoimentos? Em que circunstâncias foram apresentados? Baseado em qual critério? Qual a premissa de que eventuais depoentes sabem mais sobre o tema do que o próprio indivíduo que trabalha com isso? Porque há inúmeros outros indivíduos que também têm transtorno e não são investigados. Se ele representa um perigo em potencial a ponto de necessitar de vigilância constante, então certamente o juiz tem que interceder. Por que não fez ainda?
Quando as autoridades se darão por satisfeitas e considerarão que a privacidade é mais importante do que o eventual risco de futuros crimes? Qual é o critério de julgamento aqui para se chegar a uma conclusão? E, por fim, uma última pergunta que você poderia fazer, caro futuro stalker. Há explicações alternativas à alegação de transtorno que a sociedade psiquiatra desconhece? Quais são? E aí vai uma dica, dá uma olhada lá no podcast número 11, se ninguém souber explicar para você. Alegação número 3. Esse indivíduo comete crimes, mas sofre transtornos e temos um terapeuta estudando ele e precisamos de sua ajuda para colaborar. Bom, vamos lá. O que você pode perguntar? Quem é este pesquisador? De que instituição? Quais os interesses desse pesquisador? Esta pesquisa tem uma aprovação de algum comitê de ética? Trata-se de uma instituição nacional ou internacional? Essa pesquisa viola os preceitos fundamentais do indivíduo? O indivíduo foi informado e consentiu com essa pesquisa? Se não, por que não foi informado? Qual a premissa de que uma terapia sem consentimento é mais eficaz do que uma com consentimento? Em tese, o consentimento aumenta a chance de tratamento e recuperação. O que o senhor tem a dizer a respeito? Faça perguntas abertas e deixe ele se embananar. Perguntas abertas é uma pergunta curta que você deixa ele explicar. Em que sentido os agentes implementando essa terapia e este teatro de rua são mais qualificados que terapeutas credenciados escolhidos pela família do indivíduo que teriam melhor interesse em sua recuperação, aplicados em ambiente propício e se é que o indivíduo sequer precisa disso? E quem está patrocinando essa pesquisa? Qual a relação do patrocinador com as instituições que o indivíduo acusa? O pesquisador tem a ganhar com essa pesquisa? Caso a publique, por exemplo, representaria avanço na carreira e no reconhecimento público desse pesquisador? Ou talvez recompensas financeiras? Se sim, então venhamos a conflitos de interesse, não é? E, em tese, o pesquisador teria interesse que a dita terapia continuasse ad eternum. Se não, quanto tempo é considerado suficiente, baseado em quais critérios? E por que ainda não foi concluído? Se não foi concluído é porque a terapia não está funcionando, dando resultados? E quais os critérios para reavaliação e abandono do método em que caso ele não traga resultado? Que tipo de resultado é esperado? Se a terapia é baseada na necessidade de superação e o confrontamento de traumas psíquicos, em que sentido novos traumas melhorariam a situação? Se o objetivo não é terapia para superar traumas, então trata-se de uma pesquisa acadêmica, pura e simplesmente, em que sentido um pesquisador acadêmico tem autorização para implementar um estudo que confronta os preceitos fundamentais dos direitos humanos. Se isto é admissível pela sociedade, quais são os riscos para todos, considerando que novas práticas semelhantes possam vir a ser implementadas? Se o estudo é puramente acadêmico, então por que há que se utilizar de aparatos legais para auxiliar na implementação do mesmo? Se não é o Estado auxiliando na implementação desse estudo, quem teria mais legitimidade que o Estado e as autoridades para implementá-lo? Alegação número 4. Este indivíduo cometeu crimes e tem uma pessoa se vingando dele. Quem é essa pessoa? O que ela está se vingando? E por quê? Não haveria vingança melhor que cerceá-lo de sua liberdade? Talvez num presídio de segurança máxima, se possível? Para tanto, basta submeter a denúncia às autoridades para elas sim o punirem, certo? Por que eu e fulano de tal deveria ajudar um indivíduo a perseguir outro indivíduo sob a alegação de um crime que as autoridades desconhecem? Ao colaborar com um eventual justiceiro, não estaria eu distorcendo o papel da lei? Quem garante que o justiceiro tem as melhores justificativas para perseguir a vítima? Se ele a tem, por que já não confrontou a pessoa de uma vez por todas? Se as justificativas são plausíveis e as evidências irrefutáveis,
Não seria mais rápido, eficiente e barato repassar a justiça? Afinal, em tese, implementamos uma investigação comunitária para ajudar a justiça, correto? Se não, bastaria contratar capangas? Alegação número 5. Este indivíduo cometeu crimes e a justiça não serve para nada. Temos que nós mesmos investigá-lo e puni-los. Esta alegação é similar à anterior e aí cabe a pergunta: em que sentido, fugindo da justiça, colaborará com mais justiça? Não seria mais adequado que nós nos uníssemos como sociedade e fizéssemos a justiça funcionar, zelando pela qualidade e idoneidade dos estudantes de que ingressam nos cursos de direito, por exemplo, criando critérios de penalização para representantes da justiça que a corrompem, zelando pelas nossas leis e pelas nossas Constituição? Caso ele queira destruir a vida do indivíduo aos poucos e humilhá-lo por algum motivo qualquer, sem passar pela justiça, em que sentido colaborar com ele não aumentaria ainda mais novos casos de justiceiros? Quem julgará esse tipo de comportamento? E qual o limite entre justiça com as próprias mãos e psicopatia? Bom, após aprender como pensar, aqui fica um aviso, né? Se mesmo assim você decidir participar do programa MK Ultra Fase 2, saiba que não pode mais dizer que foi enganado ou te convenceram e, portanto, não foi sua culpa, ou que estava apenas cumprindo ordens. Os nazistas alegavam a mesma coisa e tanto é que essa alegação não é mais aceita por tribunais internacionais. Tá vendo aí a foto, né? Depois você procura o que significa isso. Agora um recado para você, terapeuta de plantão e justiceiro, né? Saiba que é de sua inteira responsabilidade se informar, se atualizar via fontes confiáveis e saiba dos riscos civis e penais nacionais e internacionais nos quais você estará se envolvendo. Caso continue ignorando os alertas de nossa comunidade de vítimas do MK Ultra Fase 2, não reclame se algum dia você acabar aí com esse tiozinho aí da foto aí ao lado. Bom, gente, espero que tenham gostado. Aqui é o último slide da Target Justice América Latina. Doe hoje mesmo. Nosso site é esse aí, targetedjustice.com. Nós dependemos de sua doação para fechar o programa MK Ultra Fase 2. São mais de 500 mil visualizações, 500 mil de visualizações já no mundo. São 20 mil assinantes de nossas newsletters e estamos com presença em todas as mídias sociais. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.